tem um rumo. E, além disso, gente, por isso que vocês todos já devem pegar o contato da Thaís. Porque ninguém quer passar por isso, né, Luísa? Mas eu tenho uma notícia para te dar. Provavelmente todos vocês vão passar por situações em que vocês vão precisar de uma orientação técnica jurídica rápida. E mesmo, gente, quando a gente está enfrentando uma dificuldade assim, ainda um comentário geral, mesmo que a gente esteja coberto de razão e que a gente esteja seguro de que a gente não fez nada de errado, etc., se a gente entrar num processo, se a gente for processado, é necessário você ter um auxílio jurídico, não tem dúvida, porque o formato, a maneira de se aproximar do problema, o jeito de você contra-argumentar e argumentar, as provas que você precisa produzir e tal, não estão no nosso métier, entendeu? Estão no métier do advogado. Então, estão dentro do escopo das coisas que ele sabe fazer. Então, mesmo que você esteja bem certo de que você está do lado certo da demanda, é bom você ter o auxílio de um advogado. É sempre bom. E, felizmente, a gente, no momento aqui, entre nós, contamos com a Thaís, que é uma pessoa, além de simpática e agradável, competente. Muito bem, vamos lá, gente? Então, nós vamos conversar hoje, gente, sobre um assunto difícil também, viu? Nós vamos conversar de morte hoje. A morte é um tema muito relevante para nós, profissionais da saúde, porque está ligado diretamente com o que a gente faz. Nós podemos dizer que, de uma maneira bem geral, a gente representa exatamente o profissional que vai tentar afastar o cliente da morte, porque toda doença, todo mal-estar, é uma aproximação da morte. Cada vez que você toma um comprimido, é porque alguma coisa não está indo bem no seu organismo, você está precisando, você está se aproximando da morte, e aí você precisa de algum auxílio para se afastar dela. Então, esse é o nosso cotidiano, essa é a nossa vida do todo dia. E mesmo que você diga assim, mas eu não vou lidar com morte, porque eu não vou fazer oncologia, nem vou fazer emergência, nem vou fazer nada disso, eu vou fazer, sei lá, radiologia. Bicho, dá na mesma, porque você vai fazer um ultrassom de um cara que está com uma dor de barriga e você vê que o cara tem um tumor no pâncreas, entendeu? Você vai fazer dermato e aí você vai tirar umas berebas de uma velhinha, você vê que uma delas é um melanoma, entendeu? Então a gente não tem jeito, o médico, ele é um profissional que tem que aprender de alguma forma a lidar com a morte. E de maneira geral, gente, de saída, por uma questão cultural, a gente lida mal com a morte. Então, é um pouco isso que a gente vai conversar com vocês nos próximos encontros, sobre esse tema. Tá? Eu vou começar, então, a apresentar aqui uma tela. E, como sempre, né, gente, quando a gente apresenta a tela, a gente não vê, quem está apresentando não vê a carinha de vocês, então eu peço que vocês, por favor, me avisem se tiver alguma encrenca, vocês abrem o microfone e falem. Também é outra coisa, quem quiser falar ou comentar ou fazer pergunta, tal, é só abrir o microfone e falar ou colocar no chat. A Dani, a Thaís vão ficar de olho no chat e depois elas me avisam. Só lembrando, né, gente, ontem foi o nosso dia do médico, 18 de outubro. O dia 18 de outubro é o dia do médico no Brasil, porque é o dia de São Lucas. Nós somos um país de tradição cristã, né? São Lucas é um dos evangelistas, e a tradição diz que Lucas era médico. Ele era grego e estudou medicina com um escravo dele, que era médico, e depois que Jesus morreu, ele foi lá para a Palestina e se juntou aos apóstolos e tal, e ele é o padroeiro católico dos médicos. Então, quando foram escolher um dia aqui no Brasil para dedicar aos médicos, escolheram o dia 18 de outubro. Foi o nosso dia ontem. Vamos lembrar que a medicina é uma profissão belíssima, né, gente? Espero que todos vocês tenham essa convicção.
ultimamente a gente tem sofrido muita pressão e a gente tem mostrado uma face para a sociedade, também como tudo na nossa sociedade, dividida, né? E a gente precisa sempre lutar pelos ideais corretos e os princípios belos e duradouros da nossa profissão. E hoje dia, gente, hoje, dia 19 de outubro, é o Dia Mundial da Bioética, estabelecido pela Unesco há alguns anos atrás, porque hoje é dia quando a gente lembra a promulgação da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, que aconteceu no dia 19 de outubro de 2005. Então, hoje é um dia muito particular para nós, porque é o Dia Internacional da Bioética. O tema do Dia Internacional da Bioética este ano foi consentimento esclarecido, que é um tema muito apropriado para este ano, em que houve muitas iniciativas que não respeitaram o consentimento da pessoa. Particularmente aqui no Brasil, nós tivemos aquele horror que foi a pesquisa, entre aspas, né, feita nos hospitais da Prevent Senior com a cloroquina e a hidroxicloroquina, e o projeto de pesquisa feito com a proxalutamida, que teve uma série de erros e impropriedades éticas que foram cometidos também. Então, é um dia importante para a gente lembrar que o princípio zero da pesquisa com os seres humanos é a proteção dos suscetíveis ao respeito à autonomia das pessoas e a necessidade absoluta do consentimento dos participantes, o consentimento esclarecido, irreversível dos participantes a todo momento de uma pesquisa com seres humanos. Tá? Então, meinho de outubro, 18 e 19, são dias bem importantes para nós. 18, dia do médico, de 19, dia da bioética. Beleza? Vamos passar, então, para o nosso tema de hoje aqui. Nós vamos falar, então, eu vou dar na verdade, como a gente tem feito, né, gente, é uma introdução, essa introdução é uma ideia minha particular a respeito desse assunto, passível de discussão e de... Não vou apresentar para vocês nada que seja pétreo, vou apresentar uma reflexão minha sobre esse assunto, que eu acho que tem a ver e que eu espero, pelo menos, despertar a curiosidade e a reflexão de vocês. Essa tela que está aí nesse slide é uma tela do Gauguin, que ele fez uma pintura quando ele estava passando um tempo lá no Tahiti, onde ele representa as várias fases da vida das pessoas, desde o nascimento, representado aqui no canto inferior direito da tela aqui por uma criança, recém-nascida, passando pela fase madura, tal, até a velhice. Tem essa senhora velhinha aqui. Ninguém explicou o que é esse pato aqui, ninguém entendeu muito bem. Aqui ele representou um ídolo, mostrando que a nossa vida não é só física, ela é espiritual também, né? Tem esse momento. Isso aqui é um painel grande que o Gauguin pintou, tem vários metros, está no Museu Francês lá. Tá? Não dá para falar de morte, gente, sem citar esse número aqui. O número que eu peguei hoje de manhã é o número de mortes no Brasil por Covid-19. Esse número é absurdo. Ele é quase ininteligível. 603 mil pessoas mortas em um ano e meio por Covid, numa doença que desde o dia 8 de dezembro do ano passado, que foi a primeira vacina que a caveira inglesa recebeu lá em Londres, desde esse dia, essa doença, pelo menos o maior número de mortes é prevenível por vacinação. A vacina, a gente sabe, não impede totalmente a ocorrência da doença, mas ela diminui muito a ocorrência de casos graves e praticamente zero a ocorrência de morte. Tá?
A gente aqui no Brasil poderia ter começado a vacinar também no começo de dezembro, porque a Pfizer ofereceu, a mesma vacina que foi dada lá na Inglaterra, ofereceu para o Brasil, muitos meses antes de começar a vacinação. O Brasil não entrou em contato com a Pfizer, ignorou dezenas de mensagens da Pfizer. A Pfizer queria fazer do Brasil um exemplo, não porque eles sejam bonzinhos, ou que eles gostem de brasileiro, ou que eles gostem de samba, mas porque eles queriam vender vacina, entendeu? E eles acharam, eles sabem que o Brasil é um país que tem uma infraestrutura de aplicação de vacina espetacular, então que o Brasil poderia servir como um modelo de controle da pandemia através da vacina, e o Brasil se recusou, ignorou os apelos de venda, tanto da Pfizer quanto depois do Butantan também, e só começamos a vacinar em fevereiro, perdemos um tempo enorme, e mesmo depois de iniciada a vacinação, o governo não estimulou a vacinação, do contrário, desestimulou a vacinação. O nosso principal mandatário despreza a vacina, diz que não vai tomar, diz que é errado, diz que tem efeito colateral e tal. Certamente isso provocou um atraso na vacinação. Nós estamos com esse número absurdo de pessoas mortas por causa da Covid. É engraçado que quando a gente fala num número desse tamanho de mortes, não sei, parece que as pessoas ficam meio anestesiadas, não gera o horror necessário que ele deveria gerar. Né? Só para lembrar, uma tragédia recente da Boate Kiss em 2003, acho que foi, a maioria de vocês era bem jovem, mas talvez vocês se lembram. Foi um incêndio numa boate lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Foi um horror, chocou a nação inteira. O Brasil ficou uma semana paralisado. Foram 242 mortes. Né? É um número de gente que morre por dia de Covid. Todo dia tem uma Boate Kiss. O deslizamento de lama lá em Brumadinho matou 270 pessoas em 2018. Né? Nós temos um Brumadinho por dia de gente morrendo de Covid. A guerra do Afeganistão, que durou 20 anos de guerra, de gente saindo com metralhadora na mão para matar outras pessoas, tem aproximadamente, que a gente não sabe exatamente, 174 mil mortos. E ela durou 20 anos para chegar nesse número. Quer dizer, ia ter que ter 100 anos de guerra do Afeganistão para chegar em 600 mil mortos. Então, gente, não tem cabimento esse número de pessoas mortas por uma doença que, desde dezembro, as mortes, pelo menos a maioria, a imensa maioria, são preveníveis por vacinação. Então, esse é um tema muito próximo de nós agora. E esse número deveria impactar muito todos nós o tempo todo. Talvez a gente não esteja tão assim impactado ou discutindo isso o tempo todo, porque a morte na nossa sociedade é um tabu. Tabu é uma palavra de origem indonésia que quer dizer, indonésia não, polinésia, que quer dizer uma coisa tão ruim, que traz tanta desgraça, que a gente não pode nem falar dela. Só de falar na morte, a gente atrai coisa ruim para nós. Tabu é isso, é uma coisa sagrada, uma coisa que é do domínio dos deuses, não é do domínio dos humanos, e que só de falar naquilo a gente atrai um castigo. E é assim mesmo, né? Todos vocês já passaram por essa experiência. Você está numa rodinha de amigos ou da família, tal, aí você fala alguma coisa ligada à morte, as pessoas falam: olha, pelo amor de Deus, nem fala isso, bate na madeira, tal. Como se só de falar na morte a gente estivesse atraindo uma coisa negativa, uma coisa ruim para nós. Tá? Então a morte é um tabu na nossa sociedade, a gente não quer falar de morte. Ainda mais nessa sociedade pós-neoliberal, onde o que interessa é o tempo todo a gente está produzindo. E a morte é exatamente a negação disso. Né? Então, o que valoriza, o que é valorizado, o que é importante é a gente produzir, a gente está ativo, a gente está produzindo coisas, produzindo produtos, comprando, vendendo, tendo, não sendo. E a morte tem muito mais a ver com o ser do que com o ter.
Porque todo mundo sabe que quando morre, vai todo mundo para baixo da terra e acabou, não leva nada. A vida nada se leva. Tá? Então, além da morte ser encarada de uma forma muito negativa pela nossa cultura, o pensamento neoliberal ele afastou ainda mais a morte. A gente morre, a gente vive como se não fosse morrer. A gente não quer nem falar disso, nem se preparar para isso, nem pensar nisso. Tá? Eu tenho uma ideia de por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com a morte. E eu acho que é uma mistura, na minha opinião, da nossa herança cultural religiosa, que é predominantemente cristã e mais particularmente católica, e da modernidade, dos avanços técnicos, científicos ligados à tecnociência biomédica da modernidade. E é isso que eu vou tentar, essa ideia que eu vou apresentar para vocês. Como é que os cristãos no Ocidente encaram a morte? A morte é uma passagem. Né? A vida que vale para o cristão não é esta vida, é a outra vida. É a vida depois da morte, porque é a vida que nós vamos ter junto do Senhor, na presença de Deus, se a gente for um bom cristão. Tá? Então, os bons vão lá para o céu, viver junto do Senhor, junto daqueles que já se foram também, e que já estão lá nos esperando. Tá? Os bons que têm algum pecado, os católicos inventaram uma redençãozinha possível, que é o purgatório. O purgatório foi oficialmente criado no Concílio de Lyon, segundo Concílio de Lyon, em 1274. E o purgatório vem de alguns versículos da Bíblia, particularmente do Antigo Testamento, onde Deus fala que a gente deve rezar pelos mortos. E os caras pensaram assim, os bispos lá, católicos, falaram assim, olha, se é possível rezar pelos mortos, é porque os mortos ainda têm alguma possibilidade de redenção. Então, pensando nisso, eu sou assim, devem esses mortos que têm algum pecado, que os impede de ir para o céu, mas não os manda direto para o inferno, porque não são pecados mortais, pecados que condenam diretamente a pessoa, eles devem estar num lugar ali esperando a clemência divina. Então a gente deve rezar por eles e criar o purgatório, que é um lugar exatamente assim, para você purgar a alma. E os maus que morrem com um pecado mortal vão para o inferno. E essa decisão, gente, ela é tomada sem direito a recurso. Quem decide isso é Deus. Tá? Nesse caso aqui, geralmente a tradição diz que é Jesus quem vai decidir, quem vai julgar os vivos e os mortos. E aí os bons vão lá para o céu e os maus vão para o inferno. Tá? É assim que a gente encara a morte, segundo a nossa cultura religiosa. E a gente deveria encarar com satisfação, com esperança, até posso dizer com um certo júbilo, porque está escrito lá que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Isso quem fala é Paulo na carta aos Romanos. Ou seja, nós já ganhamos a vida eterna. É o dom gratuito de Deus. Basta que a gente aceite Jesus como nosso Salvador. Já está ganho. Você não precisa conquistar a vida eterna. Ela é sua já. Ela não será sua se você pisar na bola, entendeu? E Jesus, essa fala a seguir aqui é de Jesus. Jesus falando para a prima dele quando ele ressuscitou Lázaro. Né? Lázaro, quando Jesus foi visitar a prima, e o marido dela tinha morrido, fazia 3 dias já. Jesus falou assim, não, pode deixar, eu vou dar um jeito. Ela falou, pô, Jesus, mas já faz 3 dias que ele morreu. Aí ele vira para ela e fala assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Está no Evangelho de João. Aí ele vira, ainda tem um pedacinho nessa frase que ele vira para a prima e fala assim, crês nisto? Ou seja, quem crê, quem é cristão e acredita que Jesus é Deus, não vai morrer mais. Não morrerá jamais. Tem a vida eterna. Está garantida. Isso deveria gerar nos cristãos uma tranquilidade em relação à morte. Né?
a morte, tudo bem, eu vou sair dessa vida material aqui de sofrimento, dor, e vou lá para uma vida muito boa. Tanto isso é assim que nos primeiros séculos da cristandade, a igreja teve até que trabalhar um pouco essa questão no sentido contrário, as pessoas queriam morrer. Tinha muitos cristãos que se entregavam na época das perseguições que os imperadores romanos patrocinaram contra os cristãos, tinha gente que se entregava, porque preferia morrer a viver aquela vida que eles viviam, sendo perseguidos, tendo que viver escondidos, então era melhor morrer e ir para o céu. A igreja teve que dar uma segurada, falar, não, gente, também, se entregar à morte também não é legal. Né? O sofrimento tem um sentido. Tá? Para exemplificar um pouco com imagens, eu penso assim, olha, esse é um quadro de um pintor flamengo, Hieronymus Bosch, que chama Os Sete Pecados Mortais. É um quadro pintado sobre madeira. E ele era um cara meio obcecado com essa questão da morte e da religiosidade e tal. Esse quadro, olha, é um quadro que, onde, apesar do fundo ser esse meio marrom esverdeado aqui, predomina, né, as cores claras, é um quadro luminoso. Ele pintou aqui no centro um olho, e Jesus está aqui, né? Isso representa que Jesus tudo vê. Aqui tem como se fosse uma história em quadrinhos, os pecados exemplificados aqui. E aqui tem o que vai acontecer com a gente. Né? Aqui tem um cara morrendo, nesse canto superior esquerdo aqui. Em volta do leito de morte dele tem um padre, tem um médico. Aqui tem a família dele. Interessante, né? Aqui tem um anjinho e aqui tem um capetinha também. E o cara está para morrer. Aí ele morre e ele vai ser julgado. Olha, aqui tem o julgamento, aqui tem Jesus, os apóstolos, os anjos. Mas olha, predomina aqui o céu, o azul, as pessoas mortas e Jesus decidindo o que vai acontecer com elas. Aqui tem o céu, as pessoas no céu, lá, encontrando Adão e Eva, encontrando os seus antepassados, os anjos, todo mundo numa boa tal. E aqui tem o inferno. Tá? Quer dizer, o inferno é um quartozinho da pintura, e é uma pintura luminosa, eu acho. Né? Ela, cores claras, vivas. E está tratando de pecado. Não é uma pintura pessimista, eu penso. Não é para ter medo de morrer, embora tenha o inferno aqui. Eu sinto mais esperança do que medo. Esse outro exemplo aqui, gente, é talvez a maior obra pictórica da civilização ocidental, que é o que está pintado na parede atrás do altar da Capela Sistina. É o Juízo Final, pintado pelo Michelangelo. E, de novo, gente, em 1512, né, isso essa pintura, para mim, ela tem muito mais azul do que preto, ou vermelho, ou marrom. Tá? Tem um pouco de... Né, aqui embaixo está o pessoal que está indo para o inferno. Aqui. Mas as pessoas estão sendo julgadas por Jesus, e olha, eu até destaquei aqui, o Michelangelo fez um Jesus um pouco diferente da tradição iconográfica cristã, né? Um Jesus jovem, bonitão, barriga de tanquinho, fortão, apontando para cima. Né? As pessoas olhando para ele com esperança. Maria, aqui ao lado dele, que é aquela que intercede por nós, né? Na mitologia cristã. E é um quadro onde predomina o azul também. E quando você olha para cima. Né? Vamos para o céu. Tem uns caras aqui indo para o inferno, mas é pouquinho. Está lá embaixo. Isso aqui lá na Capela Sistina, quem puder ir ver em loco lá, aqui na frente tem as coisas ficam as coisas do altar, né? A mesa e tal. Essa parte aqui a gente quase nem vê, se olhando, estando lá. Em 1517, gente, 5 anos depois do Michelangelo ter terminado esse quadro aqui, aconteceu a Reforma Protestante. O Lutero pregou na porta da igreja dele lá, o Lutero era padre, né? As teses dele, onde ele refuta vários pontos da Igreja Católica. E a partir daí, né, nasceu o ramo protestante do cristianismo. E depois se dividiu em várias igrejas,
mas que está aí firme. E logo depois da Reforma Protestante, houve uma debandada de católicos para o protestantismo. E a Igreja Católica ficou muito preocupada de estar perdendo fiéis naquele ritmo. E em 1545, 30 e poucos anos depois do Michelangelo ter pintado isso aqui, a Igreja Católica começou um movimento que a gente chama hoje de Contra-Reforma. Qual foi a estratégia que a Igreja Católica escolheu para segurar os seus fiéis? Foi a estratégia de apelar para a coisa do pecado. Que a gente precisa da igreja, a gente precisa frequentar a igreja, a gente precisa da igreja para nos livrarmos dos nossos pecados. Nós somos pecadores, nós estamos pecando o tempo todo. Nós não somos merecedores da graça divina. A gente tem que fazer por merecer. A gente tem que estar o tempo todo espiando a nossa culpa. A gente tem que estar o tempo todo sabendo que na hora que a gente morrer, a gente vai ser julgado, e se a gente tiver pecado, a gente vai para o inferno. Aí, gente, alguns anos depois de iniciada a Contra-Reforma, 10 anos depois, o Peter Bruegel, que é um pintor também Flamengo, pintou esse quadro que chama O Triunfo da Morte. Vejam, esse quadro aqui não chama O Inferno, tá? Ele chama O Triunfo da Morte. Quer dizer, o que vai acontecer? O que significa a morte? A morte significa isso aqui, ó. Pesadelo, dor, sofrimento, loucura, desesperança. Esse quadro aqui não tem esperança. Não tem nada. Tem exércitos de mortos, tem gente morrendo de todo jeito aqui. Tem um rei morto aqui, um cavaleiro. O único pedacinho de céu que tem nesse quadro aqui, tem um cara sendo torturado na roda aqui. E tem muito fogo, muito sofrimento, muita dor. Também aqui, gente, nesse momento, a Europa estava vivendo a segunda onda da epidemia de peste. Estava morrendo muita gente. Aí juntou aquela mortandade com aquele pavor de ir para o inferno, de ser julgado e ir para o inferno, e a gente passou de esperar a morte para poder ir para o céu para temer a morte por poder ir para o inferno. Eu acho que essa transição é muito clara para mim quando a gente vê a evolução da relação das pessoas com a morte. Paralelamente com isso, gente, tem a outra perna do que eu penso que aconteceu. A modernidade, que trouxe a razão e o homem para o centro do pensamento cultural humano, né, levou a um desenvolvimento científico fantástico. Desenvolvimento científico que no campo da saúde foi muito extraordinário. Foi tão grande que a partir da metade do século passado para cá, ele dominou completamente o pensamento das pessoas. Ficou parecendo que a medicina ia resolver todos os problemas de saúde das pessoas, inclusive a morte. A gente não ia morrer mais. A morte passou a ser encarada como uma doença. A gente vai tratar a morte. Então, morrer significa o fracasso da medicina. A gente tem que manter as pessoas vivas. Esse é o nosso papel. Errado pensar assim, né? Porque nosso papel não é esse. Nosso papel é cuidar das pessoas. A morte é inevitável. Existem mortes que podem ser adiadas, e que existem doenças que a gente consegue tratar e fazer com que a pessoa recupere a saúde. Mas tem um momento da vida de todos nós em que a morte vai sobrevir. Será que a gente tem que adiar esse momento para sempre? Será que é isso que a gente tem que fazer? Será que toda morte é uma derrota? Será que toda morte resulta da incapacidade da gente de salvar a pessoa? E esse tipo de pensamento levou a esse tipo de coisa aqui, ó. Nessa foto aqui tem uma pessoa que ganha um pirulito de framboesa quem achar a pessoa aqui no meio. Tá? Eu já estudei essa foto aqui um tempo, dá para ver uma mão aqui, ó, tá vendo? Tem alguém sentado aqui, com as mãos postas no colo aqui. E aqui tem um pé.
A pessoa deve estar aqui, assim. Quase sempre, gente, quando a gente chega nesse ponto aqui, tem alguma coisa errada. Não está certo isso aqui. Quase sempre. Tinha um professor, quando eu era aluno ainda, um professor que passava visita na UTI, ele falava que o prognóstico da pessoa é inversamente proporcional ao número de máquinas que tem em volta da pessoa. A gente conseguiu um monte de recurso para manter a pessoa viva, e notem que eu coloquei viva aqui entre aspas, quase que indefinidamente. A gente aprendeu a fazer reanimação cardiopulmonar, que é uma técnica que vem da década de 60. Né? Antes o coração parava, o cara parava de respirar, morreu. Agora não, a gente consegue fazer o coração voltar a bater, em muitos casos. A gente consegue substituir o pulmão por um ventilador mecânico. A gente consegue dar pressão e frequência cardíaca usando drogas vasoativas. A gente consegue curar infecções gravíssimas com antibióticos. A gente consegue substituir o rim com a hemodiálise. A gente consegue manter a pessoa sedada continuamente, porque todos esses tratamentos são muito agressivos. Você não aguentaria esses tratamentos se você estivesse consciente, orientado. O mais recente desses equipamentos milagrosos, entre aspas, também é a ECMO, que ganhou notoriedade aí com a doença do Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo ficou mantido por ECMO por uns tempos lá na UTI. A ECMO, ela substitui o coração e o pulmão, é um aparelho pequeno que dá para você colocar à beira do leito, que oxigena o sangue e dá pressão, faz circulação. Né? Então, o cara pode estar com o coração e o pulmão parados, que a ECMO mantém essa parte cardiovascular, respiratória funcionando. E usar essas medidas passou a ser quase obrigatório, porque não usar essas medidas, para muita gente, significa que a gente desistiu da pessoa, que a gente vai deixar ela morrer. Né? Então, a gente, na pós-modernidade, que é o nosso tempo agora, a gente não quer falar de morte. A gente tem medo de morrer, e a gente tem um monte de recursos para retardar a morte. E a gente, então, passou a viver como se a morte não existisse. Passou a tratar a morte como uma doença, coisa que ela não é. Tá? E daí vem a distanásia. Né? E o que é distanásia? É manter viva uma pessoa de maneira totalmente artificial, sabendo que ela vai morrer de qualquer jeito. Quer dizer, eu vou manter ela viva mais um tempo, usando todos esses recursos, mas ela vai morrer assim mesmo. Então, que vida é essa? Né? Que eu sei que já está destinada, a pessoa já tá marcada para morrer, mas eu vou prolongar um dia, 2, 10, um mês, um ano, mas ela lá inconsciente, na cama, com as funções todas substituídas por equipamentos, por aparelhos. Né? O que significa isso? Achar que toda a morte decorre de um erro, de insuficiência, porque o hospital é do SUS, porque não foi para UTI, porque o médico é incompetente, porque não tomou tal remédio. Acabar com os rituais de morte, o que implica num luto mal elaborado, às vezes. Os rituais de morte são importantes para a gente conseguir elaborar adequadamente o luto da gente. O velório é importante, ver a pessoa morta é importante. Concretiza a morte na nossa cabeça. Não ver a pessoa morta, às vezes, faz com que a gente fique com um pensamento mágico de que ela não morreu. Isso agora na Covid aconteceu muito. O negócio da pessoa internar, ir para o isolamento, morrer no isolamento e ir direto para o cemitério no caixão fechado. Gente, isso complicou muito o luto das pessoas, porque não ver a pessoa morta dificulta que a gente concretize a morte dela. A morte passou, gente, de ser um acontecimento que era público, familiar, doméstico, até não muito tempo atrás as pessoas morriam em casa, faziam o velório em casa. O velório durava 1, 2 dias, esperava chegar os parentes do interior. Tá? Aí os parentes chegavam, ficavam ali na sala, tal, o padre vinha, fazia umas rezas, né? Aí saía o corpo da casa da pessoa e ia num cortejo até o cemitério. Hoje em dia não tem mais nada disso. Vamos esquecer a Covid, que por uma questão epidemiológica, né, teve que circunscrever, diminuir muito esses rituais para que as pessoas não se infectassem, mas antes da Covid, estava tendo velório de 2 horas.
pessoa chegava no velório ao meio-dia e enterrava às 2 da tarde. Né? Não levava mais criança em velório. A criança não via o vovô morto, a vovó morta. Isso não é bom. Né? Isso não é bom para a elaboração do luto. Virou um fenômeno, morrer e passou a ser uma coisa desconhecida. A gente perdeu familiaridade com a morte. A gente não sabe como é morrer. Tem bastante médico que nunca viu uma pessoa morrer. Ele não sabe como é morrer. E aí me lembra uma frase que eu ouvi outro dia, eu falo, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Eu sei que eu vou morrer, eu sei o que vai acontecer, mas eu tenho medo dali, daquela transição, porque eu não sei como é, eu nunca vi. Eu acho que na minha mentalidade, por causa de toda essa questão cultural, é um sofrimento. E não necessariamente é assim. Né? A gente pode transformar, a gente pode fazer da morte um momento até o contrário, muito significativo na vida de todo mundo, inclusive daquele que está morrendo. E é importante isso, gente, é muito importante a gente falar de morte e de como morrer, porque a nossa população está envelhecendo rapidamente. Tá? Vejam como era a pirâmide populacional nossa. Na década de 70, nascia muita gente e morreu, sobrava um pouquinho só de velhinho. Aí na década de 90 começou a nascer menos gente, as pessoas não morreram tanto, a pirâmide começou a dar uma engordada. Em 2010 estava assim, ó, em formato já mais de barril, as populações mais idosas com bastante mais gente aqui nesse pedaço da pirâmide. E essa é a projeção para 2030. Né? Vai nascer muito menos gente, vai morrer menos, nós vamos ter uma população idosa muito grande. A população idosa com doença. Né? Aqui está a mudança da pirâmide, ó, a década de 70 para 2010, que é o último dado exato que a gente tem, porque a gente não fez censo em 2020, nem em 2021, talvez a gente faça em 2022. Então vocês vejam, está nascendo muito menos gente, as pessoas estão morrendo menos, estão ficando mais velhas. E essas pessoas mais velhas estão convivendo com muita doença crônica. Então é comum a gente ver uma pessoa de 60 anos que é hipertenso, diabético, tem artrose, é obeso, fumante, e usa álcool, e tá, entendeu? O cara tem 5, 6 diagnósticos e está vivendo com esse monte de diagnóstico. Então a gente tem que saber como lidar com essas pessoas. Nós precisamos saber conversar com essas pessoas sobre a morte. Além disso, tem outras dificuldades que se apresentam para a gente quando a gente vai falar nessa questão. Né? Toda vez que a gente vai falar na morte, tem alguém que fala na questão de que a vida é sagrada. Toda a vida humana é sagrada, a vida pertence a Deus, não pertence a ninguém. Então é Deus quem tem que decidir sobre o momento e a forma da morte das pessoas. Engraçado que a gente vê muitas vezes pessoas que não têm a menor proximidade com a igreja ou com nada disso, mas que, quando chega nessa hora de conversar de morte, usam esse argumento da vida sagrada que pertence a Deus. Tal. É uma coisa bem vista aqui no Brasil, que tem pessoas que são católicos não praticantes. É esse tipo de relação com a religião. Né? A religião meio pragmático. A religião, a gente traz ela para o debate quando é interessante para a gente. Ao mesmo tempo, né, gente, tem pessoas que falam, não, a vida é minha e eu faço o que eu quiser, o que também é uma postura radical, porque a gente é um ser social, o ser humano ele é definido como um ser biopsicossocial, né, espiritual, cultural. Então a vida não é só minha, gente, eu não sou quem eu sou por minha causa exclusiva. Eu sou quem eu sou porque eu cresci numa determinada família, com uma determinada comunidade, fui na escola, tenho os amigos. A vida não é exclusivamente minha, ela é compartilhada. A minha vida é compartilhada. Eu dizer que a vida é minha, eu faço o que eu quiser, também é uma posição radical. Não é bem assim. A maioria de nós está no meio dessas duas coisas. Nem a vida é intangível, a vida de Deus acabou, nem a vida é só minha, eu decido sozinho. A maioria de nós está aí, né? Num espectro que vai de um ponto ao outro. Tá?
A gente tem que entender também, quando a gente está conversando sobre o final de vida, que deixar morrer é uma coisa e matar é outra. São duas coisas diferentes. Quando a morte de uma pessoa é inevitável, eu não adiar a morte da pessoa não é matar essa pessoa. Tá? É deixar que ela morra no momento em que ela ia morrer mesmo, que a morte chegou. Não vai chegar para todo mundo. E que ficar adiando a morte de alguém pode não ser a melhor coisa a fazer por uma pessoa. A gente tem que poder, a gente tem que ser capaz de imaginar que existem situações de vida que são piores do que a morte. E aí eu gosto sempre de lembrar um artigo que saiu publicado no JAMA em 2016, onde eles perguntaram para pessoas que estavam internadas no hospital sobre determinadas condições se aquilo era melhor ou pior do que morrer. Então vejo aqui, olha, ter uma incontinência fecal ou urinária para mais de 50% das pessoas é pior do que morrer. Então, mais da metade das pessoas prefere morrer a viver com incontinência fecal urinária. Será que a gente pensa nisso quando a gente está cuidando de alguém? Que a pessoa pode estar pensando assim? Que a pessoa pode preferir morrer a viver tendo que usar fralda, por exemplo? E olha, se a gente somar aqui o pior do que a morte com o nem melhor nem pior do que morrer, ou seja, a mesma coisa que morrer, ou como só um pouquinho melhor do que morrer, dá mais de 80%. Dá mais de 80% para incontinência fecal urinária, precisar viver ligado a um respirador, ficar acamado, não poder sair da cama, confuso todo o tempo, dá uns 80%, precisar ser alimentado por um tubo, precisar ser cuidado o tempo todo, olha, dá mais de 70%. Viver numa casa de repouso. Os únicos que não são assim disparadamente melhor do que morrer é ter que ficar em casa, né? Ficar em casa o tempo todo, ter algum grau moderado de dor o tempo todo e ser cadeirante. Os outros todos, gente, de 10, 7 condições em que a maioria das pessoas acha que, olha, aqui, ó, 30% das pessoas acham que é melhor morrer do que viver num asilo. Será que a gente pensa nisso quando a gente está cuidando das pessoas? Será que a gente pensa em perguntar para as pessoas sobre isso? Falar, olha, eu estou cuidando do senhor, mas é provável que o senhor tenha que ficar sendo cuidado, precisando de cuidado o resto da sua vida, para tomar banho, comer, se vestir. O que o senhor acha disso? Será que a gente pensa que mais que 30% das pessoas preferem morrer a ter que receber cuidado a vida toda? Ou ficar confuso? Ou ter que ser alimentado por um tubo? Terminando, gente, a gente precisa também ter clareza sobre esses termos aqui. Eutanásia, distanásia e ortotanásia. Eutanásia hoje significa tirar a vida de alguém para abreviar o sofrimento. Esse é o sentido dessa palavra hoje em dia. Essa palavra ela já teve outras conotações, mas hoje em dia é isso. Distanásia é manter a pessoa viva, a morte dolorosa, tratamento fútil, obstinação terapêutica, manter a vida apesar do sofrimento. Ou seja, distanásia é manter vivo alguém cujo momento de morrer já chegou. E a gente fica prolongando a vida da pessoa sem perspectiva de salvar a vida dele. Porque quando eu tenho perspectiva de salvar a vida da pessoa, aí é compreensível. Mas quando eu não tenho mais perspectiva de salvar a vida da pessoa, por que eu fico mantendo ela viva? E ortotanásia é aquilo que a gente quer. É que as pessoas morram com dignidade, sem exageros, no momento adequado, cercados de cuidado. Tá? A eutanásia tem essa conotação negativa, é uma palavra inventada, eutanásia, né? Não nasceu espontaneamente no léxico. Esse senhor aqui, o Francis Bacon, no século XVII, ele escreveu um artigo onde ele falava assim, que a pessoa, na hora de morrer, tem que estar sendo bem cuidada pelos médicos, pelos amigos, pelos familiares. Então, ele batizou isso de eutanásia. Mas aí essa palavra acabou se
degradando com o tempo, particularmente na Segunda Guerra, onde a Alemanha nazista tinha um programa de eutanásia, que era eliminar pessoas cuja vida não valia a pena. E esse não valer a pena, quem definia eram os nazistas. Então entrou muita gente aqui que não tinha nada a ver. Tá? A eutanásia, hoje a gente entende que tem que ter uma ação que encurte a vida da pessoa. Tá? Eu tenho que fazer alguma coisa e do resultado da minha ação sobrevenha a morte da pessoa. Ou seja, eu tenho que matar a pessoa para eu considerar aquilo uma eutanásia. Não é deixar morrer, é matar. E no Brasil não pode, no Brasil é proibido. No Brasil, o artigo que fala sobre homicídio, ele inclui eutanásia. No Brasil é proibido matar qualquer pessoa de qualquer jeito, em qualquer circunstância, por qualquer alegação. Tá? Então a eutanásia está incluída aí. É uma questão complexa, porque existem países que entendem que se a pessoa pede para morrer, a pessoa acha que a vida dela não tem mais sentido, se ela não quer mais viver, ela pode pedir para morrer. E tem países que consentem isso. A gente chama de eutanásia consentida ou de suicídio assistido. Qual que é a importância aqui? A importância aqui é que a pessoa tem que pedir para morrer. Tá? Não é eu que decido se aquela pessoa deve morrer ou não, porque ela está sofrendo muito. É a pessoa que pede, fala, eu não quero viver mais, eu quero morrer. Para vocês verem como essa é uma questão complexa, de mais de 200 países do mundo, a gente tem uns 10 países que regulamentam isso. Então não é uma questão tranquila. Este ano, por exemplo, a Inglaterra está discutindo pela terceira vez na sua história se consente ou não o suicídio assistido. Já passou 2 vezes leis nesse sentido pelo parlamento lá e eles rejeitaram. Eles acham que não. E rejeitaram sob o argumento de que quem recebe cuidados paliativos adequados não pede para morrer. Morre numa boa. Morre sem sofrimento. E que aprovar uma lei que permita que as pessoas se suicidem para não sofrer mais pode dar margem a abuso. Esse é o argumento deles lá. É um argumento bem interessante que a gente precisa refletir sobre ele. Tá? Alguns países, o mais antigo aí é a Holanda, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Portugal, Uruguai, Colômbia, Canadá, Estados Unidos, tem vários estados que permitem o suicídio assistido. O primeiro foi o estado do Oregon, mas agora tem vários também. Na Austrália, o estado de Vitória. Todos esses lugares aí permitem que a pessoa peça para morrer. Tá? De 193 países do mundo registrados lá na ONU, agora tem mais, são 200 e poucos, só 10 têm legislação a respeito disso. Uma outra questão que a gente precisa ter claro, e que acontece muito ainda hoje em dia, muito mais do que a eutanásia, é a distanásia, que é ficar prolongando a vida das pessoas, é ficar mantendo vivas pessoas que não têm mais chance de sobrevivência. Que todo mundo sabe que vai morrer, mas a gente fica mantendo ele vivo. Esse é resultado desse medo de morrer e dessa sensação de que quando um paciente morre, ele morre por falha nossa, dos cuidadores. Que a gente deixou de fazer alguma coisa. Então vamos fazer tudo para ele não morrer. Só que esse fazer tudo para ele não morrer, muitas vezes, não tem o menor sentido. Porque a pessoa vai morrer de qualquer jeito. Então, quando um familiar chega para a gente médico, nós estamos lá na UTI, e o familiar chega e fala assim, olha, pelo amor de Deus, faz tudo pelo meu pai. A gente interpreta isso como vamos usar todos os recursos que existem para que esta pessoa fique viva. Mas não é isso. O cara quer o pai dele de volta. Ele não quer o pai dele sofrendo na UTI. Tá? Essa reflexão a gente tem que fazer. Às vezes a própria pessoa não fez. Mas quando ela fala, faça tudo pelo meu pai, não é assim, faça meu pai sofrer por mais 15 dias e aí deixa ele morrer do mesmo jeito. Não é isso que as pessoas estão pedindo para nós. Faz tudo pelo meu pai, põe meu pai saudável novamente. Manda ele de volta para casa. Mas aí a gente tem que entender que tem casos em que isso não vai ser possível. Tem casos, e não são poucos, são muitos, em que, infelizmente, a possibilidade de recuperação não existe mais. E aí nós temos que entender isso. Aceitar isso.
E aí conversar com o paciente, quando ele está podendo participar dessa conversa ainda, a maioria das vezes não está mais, e com os familiares sobre isso. Fala, olha, infelizmente, não tem mais jeito de recuperar a saúde do seu pai, filho, irmão, amigo, sei lá. Ele vai morrer. Então, ficar fazendo diálise, reanimação cardiovascular, não tem sentido, porque não vai evitar a morte dele. Vai apenas postergar. E esse período em que ele vai continuar vivo, entre aspas, que ele vai continuar com o coração batendo, mas não sei se isso é vida, né? Esse período é de sofrimento para todos nós. Para ele, para nós, cuidadores, para a família. E também, muitas vezes, gente, nessas conversas entre a equipe que está cuidando e os familiares e amigos, quem menos entra na conversa é o paciente. Quer dizer, a gente está pensando o tempo todo no sofrimento da família pela perda, no sofrimento nosso pela incapacidade de recuperar a saúde dele, mas ele mesmo que está lá deitado na cama do UTI, cheio de tubo e tal, a gente não pensa nele. Se a gente pudesse dar voz para ele, o que ele diria? E essa é uma pergunta que eu tenho feito muitas vezes para familiares. Falo, olha, se a gente pudesse perguntar para o seu marido agora se ele gostaria de estar nessa situação, o que você acha que ele responderia? E aí, muitas vezes, é nesse momento que, pela primeira vez, a gente começa a pensar no que a gente está fazendo com o paciente. Tá? Nós temos que evitar a distanase. Distanase é errado sob qualquer ponto de vista. Então, para ilustrar, eu gosto desse desenho aqui. Esse desenho foi feito por um cara que o pai morreu no UTI. Então, vejam, como é que ele viu a morte do pai dele. Esse desenho chama A Morte do Meu Pai. Tem um cara aqui, né, na cama, cheio de equipamento, de aparelho, tudo ligado, cheio de tubo ligado nele. Tem uma cadeira aqui que está representativamente vazia e tem um coração aqui. Né? Mas não tem ninguém em volta dele. É assim que as pessoas morrem hoje, gente. A maioria das pessoas morre sozinha num leito ou de UTI ou de enfermaria, tá? Sem a presença dos seus amigos e familiares. Vamos descontar a Covid, que a Covid, por questões sanitárias, colocou as pessoas em isolamento, mas antes da Covid já estava assim. Com a Covid isso só piorou. Esse momento de morte só ficou pior. O que a gente quer é isso, gente. A gente quer morrer com dignidade. Esse cara aqui, o Kant, que é um cara super importante, né? A gente já falou dele várias vezes. Ele, no livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, tem uma frase que a gente precisa pensar nela, precisamos refletir sobre ela. O Kant fala assim, no reino dos fins, que é esse aqui, né? A vida, é o reino material, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente. Tá? Então, quando você consegue colocar preço numa coisa, tudo bem. Aquela coisa quebrou, sumiu, perdeu, você compra outra igual, equivalente. Mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e aqui o Kant está se referindo à vida, e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade. O Kant está dizendo aqui que o valor da vida é medido em dignidade. Uma vida indigna, uma vida com pouco valor. E aqui eu estou tratando essa questão especificamente em relação à morte. Nós podemos discutir bastante sobre dignidade da vida ao longo da vida, que também é uma discussão muito importante e muito boa. Quer dizer, uma vida indigna necessariamente vai ter uma morte indigna? Não sei, podemos discutir bastante isso. Nós temos até um termo, que é nistanásia, que é a morte por falta de condições adequadas de cuidado e de vida. É um outro aspecto dessa discussão. Mas eu estou falando aqui particularmente do momento da morte. Quer dizer, o momento da morte tem que ser encarado com dignidade. A pessoa tem que morrer com dignidade. Senão, a gente não está dando valor para a vida dela. A gente tem alguns marcos legais nessa discussão aqui que a gente precisa lembrar. Então, depois, eu acho legal que vocês, se tiverem tempo, interesse, deem uma olhada nessa legislação aqui. A lei que regulamenta os transplantes no Brasil, que definiu o que é morte encefálica.
que legalmente é morte no Brasil. Quer dizer, o cara, o encéfalo, que é tudo que está dentro da caixa craniana, morreu. A morte encefálica ela é considerada irreversível. De uma vez que o encéfalo morre, gente, que é o cérebro mais o tronco cerebral, a gente, em algum tempo, esse tempo é variável, pode levar horas, minutos, horas ou até alguns dias, a gente perde a integridade do corpo, desorganiza tudo. Né? Pressão, temperatura, pulso, funcionamento do intestino, de tudo, fica tudo desorganizado, e aí o resto do corpo termina de morrer. Isso é irreversível. Tá? Então, como esse processo de morte do corpo como um todo, ele é irreversível a partir da morte encefálica, a gente considera hoje no Brasil, desde 97, que quando a pessoa entra em morte encefálica, ela morreu. O coração pode estar batendo ainda, o rim pode estar filtrando ainda, mas ela está morta. Tanto que na declaração de óbito, onde tem lá a data e hora da morte, a gente põe a data e hora da declaração da morte encefálica, não da parada cardíaca. Tá? Isso foi importante porque a pessoa em morte encefálica é um ótimo doador de órgãos. Se a família consentir com a doação, é da pessoa em morte encefálica que a gente vai extrair os órgãos para transplante. Principalmente fígado, coração, pulmão. Porque o rim, a córnea, o osso, a pele, eles aguentam um tempo depois da parada cardíaca. O coração, o pulmão, o fígado praticamente não aguentam. Se você esperar a parada cardíaca, você tem muito pouca chance de usar esse órgão para transplante. Tá? Então, as pessoas em morte encefálica, como são formalmente mortos, são os melhores doadores para esses órgãos, desde que tenha consentimento da família. Tá? Nós temos uma lei que é de 99, que é a Lei dos Direitos dos Usuários do Serviço de Saúde de São Paulo, que é uma lei estadual de São Paulo, que permite que a pessoa recuse tratamento mesmo que isso implique na morte dela. Essa lei está em vigor, está valendo. Tá? Essa lei garante que a pessoa escolha o local de morte. Olha, tem que botar numa lei. Eu posso escolher onde morrer. Nós temos a resolução 1805 do Conselho Federal de Medicina, que já foi um conselho bom, de 2006, que define a ortotanásia. O que é? Quer dizer, que a pessoa que já tem, que está em estado terminal, em processo de morrer, a gente não deve prolongar a vida dela inutilmente. Isso está garantido por uma resolução que foi questionada na Justiça, mas em 2010 a Justiça Federal aprovou essa resolução, falou que ela está correta do ponto de vista do arcabouço jurídico brasileiro, está certíssimo. Tá? Então nós estamos amparados em lei. Nós estamos fazendo uma coisa legal quando a gente decide não prolongar inutilmente a vida de alguém. E até mesmo suspender coisas que estavam mantendo a pessoa viva. Quer dizer, se aquela pessoa, o coração dela está batendo só porque ela está ligada num respirador, se eu desligar o respirador ele morre, isso não é considerado eutanásia. Isso é importante, gente, presta atenção nisso. Uma pessoa que está sendo mantida viva por mecanismos de sustentação artificial de vida, e eu decido que essa pessoa não tem mais chance de sobrevivência, eu posso retirar esses meios de sustentação. Eu posso tirar o respirador, a droga vasoativa, posso parar a hemodiálise. Isso não é matar ninguém. Isso já está definido e aceito pelo nosso arcabouço legal. Tá? Nós temos a resolução que trata das diretivas antecipadas de vontade, que é de 2012, que diz lá que se a pessoa em vida deixa, consciente e orientada, deixa lá escrito o que ela quer ou não quer que seja feito por ela quando a morte dela se aproxima, a gente tem que respeitar essas decisões. Essas decisões estão acima da decisão de qualquer outro membro da família da pessoa. Tá? E, por fim, em 2018, o Ministério da Saúde soltou uma resolução que inclui os cuidados paliativos no SUS, que reconhece a importância e a necessidade de que todo hospital que trata de pessoas elegíveis para cuidado paliativo, ou seja, pessoas que têm doenças que ameaçam a vida, essas pessoas têm direito a receber cuidado paliativo.
E isso é uma coisa bem recente e que está ainda em fase de implementação no país. Ou seja, terminando, gente, nossa relação com a morte é ruim. Decorre, na minha ideia, de tudo isso que eu falei para você, dessas questões culturais, dessa maneira da gente encarar o que é tratar das pessoas. Enquanto a gente encarar que tratar, cuidar das pessoas é tratar da doença da pessoa, a gente vai lidar mal com a morte do ponto de vista nosso, médico. Quando a gente entender que o nosso foco é aliviar o sofrimento, que a morte é parte da vida e que a gente tem que ajudar as pessoas a passarem por esse momento de forma menos traumática, menos sofrida, nós vamos conseguir lidar melhor com a morte. Para isso, nós temos que começar a lidar melhor com a nossa própria morte, inclusive. Eu deixo essas perguntas aqui para vocês pensarem sobre elas. Toda pessoa que sofre uma parada cardíaca deve ser reanimada? Toda? Desligar o aparelho de sustentação de vida de um paciente terminal é eutanásia? Alimentação e hidratação são medidas extraordinárias de sustentação de vida? Existem situações de vida piores do que a morte? Cuidados paliativos podem afetar a vontade de morrer? E eu deixo de tarefa para casa, gente, para vocês, pensarem nessas perguntas e conversarem sobre a morte de hoje para a semana que vem. Eu gostaria que vocês conversassem sobre a morte com seus amigos, com seus parentes. A Covid é um bom jeito da gente começar essa conversa, né? Nossa, morreram 600 mil pessoas. Como impactou esse número para você? Como isso te afetou? Ter morrido tanta gente. Morreu alguém que você conhecia? Morreu alguém que você achava que não devia ter morrido? Tem pessoas bem idosas no seu convívio? Você já pensou na morte delas? Você já pensou que se a vida seguir a sua ordem natural, vamos dizer assim, os seus avós e pais vão morrer antes de você? Você vai ter que lidar com a morte deles? Você já pensou sobre isso? Se não pensou, pense sobre isso. Se você conseguir, converse sobre isso essa semana com seus amigos, com seus pais. Se você conseguir, com seus avós. E pense na sua própria morte. Como é que você gostaria de morrer? Eu sei que não está, gente. Olha aí o tabu. Não é porque a gente vai pensar na nossa morte que a gente está achando que a gente vai morrer amanhã. Não. Mas pense, idealize a sua morte. Você gostaria de morrer como? E não vale falar assim, eu quero morrer dormindo. Porque falar eu quero morrer dormindo é a mesma coisa que falar eu não quero pensar nisso. Eu quero que a morte me pegue de surpresa. Não, vamos imaginar que a maioria das pessoas não morre dormindo. A morte súbita não é a mais comum. A morte mais comum é a morte depois de um processo de doença. A principal causa de morte no Brasil é AVC e infarto. E depois é câncer. Então, vamos pensar como que a gente gostaria que fosse a nossa morte. Onde a gente gostaria de estar? Fazendo o quê? Com quem? Quem que a gente gostaria que tivesse à nossa volta? Vamos fazer esse exercício. Ele é bem importante para a gente poder se aproximar mais desse tema. Porque senão ele fica um tema muito distante, uma coisa quase abstrata. Vamos trazê-la um pouco mais para perto da gente. Para terminar, eu queria ilustrar a minha fala com este quadro de um pintor austríaco chamado Gustav Klimt, que chama Morte e Vida. Já começa, que eu acho legal, que ele, quando batizou o quadro, não batizou ele de vida e morte, que é a ordem que, naturalmente, quando a gente fala dessas duas coisas, a gente fala nessa ordem, né? A vida e a morte. O João Cabral de Melo Neto e o Gustav Klimt falam morte e vida. O João Cabral de Melo Neto, no seu poema espetacular, Morte e Vida Severina, e o Gustav Klimt nesse quadro, onde ele coloca a morte aqui, espreitando a vida o tempo todo, em todas as fases, no nascimento ao envelhecimento, está todo mundo aqui. E, curiosamente, tirando essa mocinha aqui que está olhando diretamente para a morte, que está olhando diretamente para ela, todos os outros estão de olho fechado. Ou seja, ignorando que a morte está o tempo todo aqui olhando a gente. A morte pode sobreviver a qualquer um desses momentos. Eu acho esse quadro espetacular para representar esse binômio. É isso, gente, que eu queria apresentar para vocês.
Agora eu paro a minha apresentação e paro de falar também, que agora eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Cyrus, espero que Ô, tenha professor, falado boa bem. tarde, tudo bem? Seu nome. Assistindo a aula, eu pensei muito na diferença como a morte é enxergada por várias pessoas, né? Afinal, cada vida é uma vida, então a forma de ver a morte também é vista diferente. Eu me lembro muito do meu avô, porque assim que era, quando tinha meus 11, 12 anos, era aquela clássica criança que tinha medo de morrer. Tinha medo da morte, que o pai e a mãe morressem. Já meu avô, até hoje ele conserva esse pensamento. Ele fala, meu filho, eu já vivi demais, que Deus me leve logo, estou com 80 anos já, se eu morrer, eu vou morrer feliz, já ri o que eu tinha que rir. Então, achei bem interessante esse conflito de gerações, um com medo de morrer e outra já encarando a morte como meio com uma bênção e parte da vida dela, sabe? Então, é bem interessante isso. Ó, muito legal o seu comentário, Cyrus. É Cyrus que fala seu nome? Beleza. É legal, viu, Cyrus? Porque é isso mesmo. Talvez a gente consiga viver melhor quando a gente aceite que a morte vai vir para todos nós. E aí a gente consegue aproveitar melhor a vida, porque a gente para de temer a morte e passa a viver a vida. Entendeu? Essa é uma lição que eu acho, que eu julgo muito relevante e importante. Obrigado pelo seu comentário. Quem que está aí com a mão levantada? Zé, Vitor. Tá dando para me ver, né? Tá dando para me ouvir também. Sim. Certinho. Deixa eu pegar as minhas palavras-chave aqui, que eu tava com a dificuldade de escrever, então eu coloquei elas aqui no chat. ECMO. Então, esse daqui do ECMO é porque eu tava vendo esses dias e tem um cara que ele não tem coração, tipo, ele tem um coração artificial. E aí eu fiquei pensando, quando eu vi esse homem, né, qual que é a divisa de hoje em dia da morte com a vida? E esses equipamentos, você mostrou o cara lá cheio de equipamentos, né? Óbvio, esse cara que tem um coração artificial, ele é atleta, ele é muito forte mesmo, ele não precisa disso, mas eu fiquei pensando, quando que a gente vai começar a dividir essa vida dos equipamentos, né, com a morte? Quando que a pessoa vai estar realmente morta? Eu já sei que aqui no Brasil é a morte encefálica, né? Mas é muito doido, porque o coração tem um coração parado, o cara tem um coração parado. No caso desse ECMO, se, por exemplo, existisse um portátil, ele teria um pulmão, ele não teria pulmão, ele não respiraria, e ele estaria vivo, né? Ele estaria circulando sangue. Em que ponto que ele estaria morto? E ia ser mais uma divagação minha, não tem pergunta nenhuma aí, mas em que ponto ele estaria morto? Aí a outra é uma pergunta mesmo, que é sobre o respirador. Na COVID, acontece muito disso, de tipo, o, o médico fala assim, bom, ele não tem mais retorno, então a gente pode desligar o respirador. É assim que funciona? Eu não sabia, sabe? Tipo, por exemplo, sei lá, meu primo, ele morreu de Covid. Aí deve ser porque o pulmão dele parou de funcionar e aí ele fala assim, bom, o respirador não adianta mais, então a gente desliga os equipamentos e ortotanásia, né? Deixa seguir o ciclo natural. Ou não? Como é que funciona? Eu não sei. E tem uma última pergunta que o pessoal se questionou bastante no grupo da sala, se a presença daqui, tem que ter 75% de presença no ao vivo para passar na matéria, é isso? Na aula ao vivo? Ou não? Isso não existe. Aí uma pergunta, acho que para Daniele. Porque se não tiver 75% a pessoa morre, é isso? Essa que é a Morre no dúvida? sentido acadêmico da coisa, né? Fica pro ano que vem. Gente, neste semestre, você está dizendo na aula ao vivo, boy, é isso? Tem que ter 75% de presença nessa aula aqui, ao vivo Nesta aqui? ou... Não, não. Tá. Tem uma decisão da reitoria de que não tem reprovação por falta no ensino à distância. Tá? Está mantida essa decisão ainda, Flavinho? Porque No a gente ensino à recebe. distância, tá. Tá. Então eu respondi errado para Maria Clara, eu acho que foi. Porque, na verdade, a gente tem como contar quem veio, quem não veio, quanto tempo Sim, ficou. Mas eu não sei se tem. essa E resolução. aí, Eu lembro do ano passado, mas esse semestre, na verdade. O semestre passado eu acho que a gente estava decidido. Agora, esse semestre eu não sei. Esse Tá bom. semestre, Dani, Bom, teve mas por que vocês estão preocupados? O que mais
inquieta é por que isso é uma questão? Ah, eu não sei, eu só tô perguntando porque foi de curiosidade e eu também não Não, sabia a resposta. tudo bem, eu entendo, mas assim, quem está curioso, eu acho que podia explicar. Por quê? Vai tomar pau, é isso? Vocês estão com medo de tomar pau porque vocês não participam das aulas? Dani, a gente não está mantido essa. Teve uma resolução da reitoria que manteve essa decisão de que no ensino à distância não tem reprovação por falta. Mas a presença ou a ausência podem fazer parte da avaliação do aluno. Tá? Você não pode reprovar por ausência, mas você pode avaliar pela presença ou pela ausência, entendeu? Você pode dizer que um cara que não veio às aulas, ele vai receber uma avaliação pior. Isso não tem. Isso está dentro do nosso limite de decisão. Eu também fiquei preocupado um pouquinho que, por exemplo, na aula de aborto, eu moro junto com o Breno aqui, né? A gente divide a mesma casa. Aí, e a gente tem uma televisão. Aí, ao invés dos dois entrarem, a gente botou na televisão e só um entrou. Aí eu falei, bom, eu tomei falta e eu nem sabia que estava contando. Pois é, gente, assim como eu, a Dani, a Roberta, Thaís, temos um compromisso com vocês às 14 horas da terça-feira, vocês têm um compromisso com a gente também. Então, eu não marco dentista, médico, visita na modista, nada para terça-feira às 2 horas da tarde, porque o meu compromisso, primeiro, é este aqui. A gente espera a mesma coisa de vocês, entendeu? O compromisso com a aula. Tudo bem, a gente grava a aula, quem tem algum impedimento pode assistir depois, mas vamos, né, vamos considerar que existe um compromisso mútuo aqui, nosso e de vocês. Em relação à ECMO, é o seguinte, a ECMO pode sim manter uma pessoa sem pulmão e sem coração, entre aspas, viva, por tempo indeterminado. E aí quem vai determinar a hora dela morrer é o cara que vai desligar o botãozinho da ECMO. Entendeu? Ela foi inventada, boy, ela foi criada, a intenção da ECMO era manter o cara vivo entre a hora que ele entra em falência total até a hora que ele faz um transplante. Essa que era a intenção inicial da ECMO. A ECMO era para durar minutos, entendeu? No máximo algumas horas, você manter o cara na ECMO para dar tempo de fazer um transplante, digamos. Essa que foi a intenção dos criadores. Mas rapidamente a gente começou a usar mal esse recurso. Rapidamente, em questão de meses desde que a ECMO foi colocada no mercado, a gente começou a usar para manter as pessoas vivas indefinidamente. E aí gerou esse problema também. Quem vai desligar? Né? O cara já está morto. Mas ele tem pulmão, coração funcionando. Ele está oxigenando, tem pressão. A ECMO dá pressão, tudo. Pressão suficiente para fazer perfusão cerebral, renal, fígado, tudo. Tá? E aí, quem vai desligar? É uma questão muito grave, muito séria, e ela passou a ser, no mundo inteiro, não é só aqui, usada para manter vivas pessoas que já deveriam ter morrido. Tá? Mas ela tem um papel importante dela nessa que é a intenção original dela, que é de manter a pessoa viva por um período curto até dar tempo de você fazer um procedimento que vai aí sim recuperar a saúde dela. Um transplante, principalmente. A intenção era essa. Em relação ao respirador na Covid, cada caso é um caso, velho, porque a Covid dá muita lesão pulmonar. Tá? Lesão, às vezes, irreversível. Eu tenho um amigo que é pneumologista que, por Covid, está com 2 pessoas na fila do transplante de pulmão, porque o vírus da Covid dá uma lesão pulmonar muito grave. Então, lesou o pulmão do cara a ponto do pulmão dele ficar insuficiente. O cara está tendo que ficar no respirador porque o pulmão dele não serve mais. Então, aí teve muito caso, boy, em que a Covid foi o que começou o problema do cara, aí ele foi parar na UTI, aí ele pegou uma pneumonia, aí ele fez uma sepse, aí ele fez uma insuficiência renal, aí ele fez uma falência múltipla de órgãos, entendeu? Então, tem muitos casos de pessoas que morreram por causa da Covid, mas não morreram por causa da ação direta do vírus da Covid, entendeu? Morreram por complicações que sobrevieram
após a Covid, que é uma doença muito grave quando ela se apresenta da forma grave. Então, aí precisa ver o caso. Teve caso de tudo. Teve muitos casos em que o respirador foi suspenso porque o cara não tinha mais chance de recuperação, né? Que seria o caso de fazer ortotanásia, permitir que a pessoa morra, né? E teve casos em que a lesão pulmonar foi irreversível, o respirador não fez diferença. Respondi? Não, respondido. Só mais uma coisinha. O senhor dá essa aula no Profis também? Você dá pra gente, né? Essa aula. Às vezes dou. Ah, tá. É porque eu tava, tipo assim, enquanto tava passando a aula, ela tava voltando na minha cabeça as coisas. Eu já assisti isso aqui. Às vezes dou. Não é exatamente a mesma aula, mas é bem parecido. No Profis eu pego um pouco menos na questão da legislação, das coisas. Flávio, só uma colocação aí para o José. Você faz uma pergunta na hora, como que a gente toma essa decisão? Essa decisão normalmente ela é compartilhada, né? Você tem a equipe de especialista, então se o paciente tem mais do que uma disfunção, você vai conversando com as especialidades até você chegar ao prognóstico realmente do paciente. E você toma essa decisão compartilhada com as equipes e leva isso para a família. A decisão ela é sempre técnica, mas a gente compartilha. Muito bom. Obrigado, Roberto. Laura. Entendi, obrigado. Opa, desculpa. Acho que a Camila levantou a mão primeiro. Não sei. Na ordem está você, depois a Camila. Na ordem aqui da... Então tá bom. Então eu vou falar. Eu queria agradecer o tema dessa aula, na verdade, porque eu acho extremamente, mas extremamente necessário, e eu achei muito engraçado porque essa aula veio essa semana e ontem eu estava no metrô em São Paulo e eu estava lendo um livro que eu acho que com certeza alguém também ia falar sobre ele, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu acho que ele é bem famoso, né? E eu fico arrepiada porque casou muito o tema, e esse livro, ele fala sobre esse tema, e eu acho que todo aluno de medicina, todo médico, todo mundo tinha que ler. Porque é realmente uma coisa que, eu fiquei emocionada, sabe? Eu estava lendo no metrô, eu estava chorando, porque esse tema é muito difícil, muito desconfortável. Eu nunca perdi alguém próximo, mas quando eu vejo as pessoas falando sobre isso, quando eu penso sobre isso, eu quero parar de pensar na hora, porque é muito difícil, é difícil demais. E esse livro, eu acho que ele traz uma visão que é para a gente não só refletir, mas a gente tentar ver de uma forma diferente, porque assim como o professor falou, a nossa sociedade trata da morte de um jeito muito difícil, só dificulta a nossa vida, a forma como a gente vê a morte. E o livro te dá uma oportunidade de virar essa chave e tentar encarar mais como um processo natural, porque na nossa profissão a gente vai entrar em contato com isso, né? E eu acho muito interessante porque no começo do livro, a autora, que é uma médica, ela traz a forma como ela virou uma médica de cuidados paliativos. E ela é muito legal porque ela fala que ela era muito sensível em relação a isso. Então, na época da faculdade dela, os professores falavam, nossa, olha lá, a médica que não sabe lidar... Você quer ser médica e você não sabe lidar com morte, sabe? Porque ela ficava inconformada quando ela via no hospital o caso de alguém morrendo e os médicos falando, não dá para fazer mais nada, não tem mais o que fazer nesse caso. Ela ficava inconformada e daí ela é tida como sensível demais para a profissão. Mas foi ela que era sensível demais que acabou virando uma puta médica de cuidados paliativos que escreveu esse livro incrível. Então eu percebi que a sensibilidade não necessariamente é uma coisa ruim, porque é um tema sensível, é um tema desconfortável, é um tema duro de encarar, de pensar sobre, mas que a sensibilidade pode, se ela for bem tratada, se você tiver contato com coisas positivas em relação a isso, ela pode virar, na verdade, uma força para você promover o maior cuidado e para você virar um médico sensacional, sabe? Então, eu só queria deixar essa grande recomendação. Eu estou no começo desse livro e eu já estou assim, só de lembrar, eu quero chorar de novo, porque ele é incrível. E eu acho também muito legal porque ela reforça essa questão, né? Um médico que foca só na cura da doença é um médico que vai ser infeliz na sua profissão. Mas um médico que foca no cuidado, ele vai encontrar a plenitude no que ele faz. Acho que é isso. Valeu, gente.
Muito obrigado, Laura. Essa é uma recomendação que a gente faz há alguns anos, ela sempre aparece quando a gente discute esse tema, e esse livro realmente é muito bom. E ele é muito bom porque ele é uma experiência bem próxima da gente, né? É uma médica jovem, que não se formou há muito tempo, aqui na USP, quer dizer, teve uma vivência como aluna e como residente, parecida com aquela que a gente está tendo. E ela traz, então, muito dessa vivência dela e como que ela conseguiu transformar uma coisa que no começo era vista como uma dificuldade, como uma coisa que ia impor para ela dificuldade na vida profissional dela. No contrário, ela não só superou, como ela transformou isso numa coisa muito bacana, muito boa, muito produtiva. Tem quem quiser só uma palhinha, tem um TED Talk dela, que chama exatamente A Morte é um Dia, como é que é? A morte é um bom dia para se viver, a morte... Morte é um dia que vale a pena viver. Isso, então vocês procurem lá no YouTube e tem lá. Mas vale muito a pena ler o livro. É um livro acessível, tá? E vale bem. Tá bom? Agora, quem que é? A Camila. Fala, Camila. Oi, professor, boa tarde. Oi, boa tarde. Então, na verdade, é mais uma dúvida mesmo, que assim, ainda em relação à questão da distanásia, né, do tratamento quando ele não é mais necessário e o médico continua ainda assim promovendo, mas assim, e naqueles casos em que o paciente é a pessoa que, assim, manifestou veementemente a necessidade, assim, de se continuar vivo, então, assim, é aquela pessoa que mesmo passando por situações que muitos iriam considerar degradantes, ainda assim ela quer continuar. E nesse caso, assim, o que vai prevalecer? A postura vai continuar sendo a mesma, de desligar quando realmente vê que não for mais necessário, ou vai se estender um pouquinho mais? Fiquei com essa dúvida. Camila, não tem uma resposta única para essa sua dúvida, porque os casos têm que ser analisados muito particularmente. Porque mesmo que a pessoa fale assim, olha, eu quero que faça tudo para me manter vivo. Chega uma hora, Camila, que a gente sabe, a gente médico, e é para isso que a gente estuda e se forma, que a gente sabe que aquelas condutas vão apenas prolongar o tempo de vida da pessoa, mas que ela vai morrer do mesmo jeito. Então, será que isso se enquadra naquilo que a pessoa, no desejo da pessoa? Ou será que a pessoa, quando fala assim, eu quero que faça tudo para que eu fique permanentemente vivo, eu estava falando assim, traduzindo, eu quero que vocês fiquem fazendo procedimentos que mantenham meu coração batendo, mesmo com eu inconsciente, incapaz de me comunicar com ninguém, mesmo sofrendo, mesmo sabendo que eu vou morrer de qualquer jeito nesta internação, que eu não vou conseguir recobrar a consciência, que eu não vou conseguir sair dessa cama, que eu não vou conseguir respirar sozinho, que eu não vou conseguir mais me livrar disso. Será que é isso que a pessoa queria, Camila? Quando ela fala, eu quero que faça tudo para me manter vivo? Ou a pessoa, quando ela fala em vivo, ela está pensando em que nem nós aqui, conversando, entendendo o mundo, sabendo o que está acontecendo. Né? O que você acha? Porque eu tava pensando naquelas situações assim, sabe quando a pessoa fala, é porque eu quero estar vivo para tal coisa, para o casamento do meu filho, para isso, não sei o quê. E aí você vê que é uma pessoa que ela tá mais presa aos acontecimentos aqui do mundo, não é muito aquela pessoa que está preocupada com o que ela vai passar. Então, seria assim, como se ela acreditasse que ela pudesse ter um momento de sofrimento, mas que depois isso seria, que mesmo assim ela poderia melhorar. Só que, assim, isso antes dessa situação de agravamento, né, no qual realmente não teria mais retorno. Então, acho que nesse momento, que a pessoa provavelmente nem vai mais estar consciente, né, aí já tem que ser uma decisão mesmo utilizando esses parâmetros que o senhor comentou, né, médicos, conversar com os outros profissionais, porque realmente não vai ter mais jeito, a pessoa não vai conseguir estar no casamento do filho, né, mesmo que eu continue com o tratamento. É isso mesmo, Camila, porque vai chegar um momento em que você não vai conseguir, eventualmente, por isso que eu te falei que cada caso é um caso. Tem casos em que você chega num momento em que você percebe que nenhuma conduta que você tomar vai ser capaz de fazer a pessoa recuperar a consciência, recuperar a autonomia, e que ela vai morrer naquela internação.
É óbvio, Camila, que assim, a gente não tem a pouca capacidade de acertar 100% das vezes também. Tá? Nós vamos errar algumas vezes, tanto para o lado de lá quanto para o lado de cá. Nós vamos achar que a pessoa vai morrer e ela vai sobreviver, e nós vamos falar que tudo bem, está tudo ótimo, e no dia seguinte a pessoa morreu. Então, mas a gente não pode contar com isso. A gente não trabalha, nós médicos, não trabalhamos com possibilidades, Camila. É uma coisa que a gente tem que começar a entender desde agora. Né? A gente sempre trabalha na dúvida. A gente trabalha com probabilidade, ou seja, a nossa profissão, ela nos ensina a fazer prognóstico, a gente a estimar qual que é o resultado possível. Tá? O impossível não pode fazer parte do nosso raciocínio. O milagre não pode fazer parte da nossa conduta. A gente não prescreve milagre, entendeu? A gente até espera que ele aconteça, mas a gente não pode contar com ele. Então, a gente vai trabalhar sempre dentro daquilo com aquilo que a gente é capaz de lidar. Então, eu sempre vou poder dizer assim, olha, o mais provável que aconteça é o seguinte, a pessoa, infelizmente, não temos mais nenhuma outra capacidade, ou conduta, ou tratamento, ou nada que possa fazer ela recuperar a saúde. Como é que o senhor sabe? Eu sei, porque é isso que é o nosso trabalho. Essa que é a nossa profissão. Né? É isso que a gente faz. Ah, mas pode ter um milagre? Porra, velho, se eu achar que pode ter milagre, então não precisa de médico, entendeu? As pessoas vão aí tocando a vida e Deus vai agindo de acordo com o que ele achar melhor. Você entendeu, Camila? É muito difícil a gente tirar uma postura geral, vai depender de cada caso. Mas, na maioria das vezes, quando chega nesse momento em que a gente sente que a conduta não vai mais levar a uma recuperação do paciente, mesmo que ele tenha dito que ele queria que fizesse tudo para manter ele vivo, a gente tem que considerar que agora esse manter vivo não está dentro da expectativa dele. E aí conversar com os familiares, conversar com os amigos, os parentes e decidir o que fazer. Entendi, faz sentido, porque também se você deixasse, mesmo assim, continuasse, porque ficar com isso na cabeça de que o paciente pediu, o paciente queria, também seria deixar as emoções agirem muito, né? E aí, nesse caso, não seria algo benéfico para a pessoa, nem para ninguém. Mas, ó, Camila, as emoções agem muito sempre, viu? A gente tenta transformar as nossas decisões todas em decisões técnicas, mas isso, na verdade, é meio falacioso. A gente sempre vai agir também por impulso da emoção. Eu fico me imaginando nessa situação assim, e eu imagino que eu ia ser aquela pessoa que ia ficar com a voz do paciente assim, ecoando na cabeça, sabe? Tipo, nossa, e ia ter dificuldade de realmente dizer que acabou. Então, por isso que eu... Então, não é uma decisão realmente fácil, Camila, mas é uma decisão, por isso, como a Roberta falou, é uma decisão geralmente tomada de forma compartilhada com toda a equipe e com o paciente e a família, quando eles estão, com o paciente quando ele está podendo participar da decisão, e a família sempre. Compartilhar, Camila, é importante a gente entender também, não é transferir a decisão para a família. Não é falar, vocês querem que a gente mantenha seu pai vivo ou não? Compartilhar, assim, a gente toma uma decisão, baseado no nosso conhecimento, naquilo que a nossa profissão diz que está correto. E aí a gente chega para a família e comunica, fala, olha, nós achamos que o melhor, nesse momento, para o seu parente é tal coisa. E aí a gente ouve o que a família tem a dizer para nós. Até a gente chegar num momento de compreensão mútua. Tá? Então, é por isso que eu te digo que isso é uma experiência que, ao longo da vida, a gente vai construindo esse saber, esse conhecimento e essa forma de trabalhar. Mas a gente tem que ter sempre em mente de que a gente tem que pensar no que é melhor para a pessoa. O que ela queria, quais são as expectativas dela, e não as nossas, e nem as da família, mas a da pessoa, em primeiro lugar. Esse é um exercício. Roberta. A gente tem que tomar cuidado também, Camila, para não ser aquele, eu vou falar aqui de médico, né, como médico justiceiro, né? Eu, como um profissional da saúde justiceiro, vendo o sofrimento do paciente, me compadecer por esse sofrimento e vou lá e com as minhas próprias mãos eu faço justiça. Não é isso.
E a hora que você compartilha a tomada de decisão, o plano de cuidados com a família, não é igual o professor Flávio falou. Você vai num restaurante, você pega um cardápio, você fala, você quer que eu entube o seu pai? Você quer que eu passe catéter nele? Você quer que eu transfunda? E cada caso é um caso que você e a equipe multiprofissional, vocês vão sentar e ver o caso juntos, vocês vão discutir juntos, né? O que é melhor. Cada caso é um caso. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci, Flávio. Depois, se eu lembrar, eu falo. Se lembrar, nós estamos aqui mais um tempo aí. Joana. Opa. Oi, professor. Oi, professores todos, na verdade, né? Colegas. Boa tarde, gente. A minha pergunta, professor... Ixi, eu acho que eu travei. Não? Estamos terminando. A minha pergunta é mesmo sobre como a gente pode fazer para lidar melhor com a morte dos nossos pacientes. Porque, assim, eu fico pensando, a gente acompanha por semanas, às vezes até meses, até o paciente conseguir chegar ao dia da cirurgia. E aí conhece a família, cria realmente... Eu sou o tipo de pessoa que cria um vínculo e cria um carinho muito rápido pelas pessoas. E assim... Aí o paciente vai fazer uma cirurgia eletiva, de baixo risco, e fica na mesa. Como lidar com isso? Como não transferir toda a dor que aquela família vai estar sentindo na hora para você? Eu realmente não consigo imaginar como é que eu vou lidar com essas coisas. Joana, tem várias coisas difíceis na nossa profissão. Uma delas é essa. É necessário que a gente tenha empatia, que a gente tenha compaixão, que a gente se envolva com os nossos pacientes. É necessário, senão você não consegue ser um bom médico. Tá? Senão, na minha opinião, inclusive, você não consegue ser médico. É difícil você conseguir ser médico se você não tiver esse envolvimento. Por outro lado, Joana, a gente tem que viver a nossa vida, nós temos que continuar ajudando as outras pessoas, nós temos que continuar vivendo a nossa vida. Então, esse envolvimento ele não pode ser tal que você não aceite a perda, ou que você sinta do mesmo jeito que o filho, ou o pai, ou a mãe sentiu a perda. É diferente. Né? A gente tem, isso é um aprendizado, Joana, que vem não só com o tempo, mas vem primeiro com a reflexão de que a morte parte da vida. A morte não é o oposto da vida. Ela é parte da vida. Todas as pessoas vão chegar nesse momento. E que a gente vai fazer todo o possível que está ao nosso alcance para que uma morte evitável ou uma morte adiável não ocorra. Esse é o nosso parte do nosso trabalho também. Né? Mas que eventualmente vai acontecer. Como eu falei, a gente vai errar. A gente vai ter mortes inesperadas na nossa vida profissional. E a gente vai sofrer com elas, não tem dúvida nenhuma, vai chorar, vai ficar meio deprê, vai chegar em casa e chorar, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, Joana, e se necessário for, a gente precisa de ajuda de outros colegas, de profissionais especializados, psicólogo, psiquiatra, porque não é fácil a gente encarar isso. É realmente difícil, Joana. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não encare isso com medo, nem com pessimismo, porque, como eu te falei logo no começo, o envolvimento afetivo com os nossos pacientes é necessário. Então, não é uma característica ruim sua essa, desde que você aprenda a lidar com ela. E você vai conseguir aprender, porque o primeiro passo para aprender a lidar com ela é reconhecer isso, como você está reconhecendo agora. E saber que você tem que lidar com isso de alguma forma, e se preparar para esse tipo de situação. E eu tenho certeza, Joana, que você e todos os outros que estão nos ouvindo aqui, desde que considerem e reflitam sobre isso, vão conseguir atingir esse equilíbrio entre o envolvimento necessário e a proteção do seu ego também necessária para que você possa continuar exercendo sua profissão, Joana. Não tem uma fórmula para isso, mas a experiência, a vivência e a reflexão ajudam muito.
Dani, queria comentar? Eu queria agradecer sua aula, foi muito legal, foi muito sensível com obras de arte, que falar desse tema é tão delicado. E eu queria falar para a Joana, mas falar para todos, para todos, para todas que estão aqui, que a gente fala muito de amor nesse curso. A gente fala o tempo todo de que a medicina é uma profissão, pode ser olhada de várias dimensões, mas ela também pode ser olhada como um exercício de alteridade, de empatia, e o luto é o preço do amor, porque a gente se apega às pessoas, porque a gente, de fato, faz trocas, a gente dá e a gente recebe. Os relacionamentos, quando eles são importantes, quando eles são significativos, eles nos afetam, eles nos envolvem, a gente se sente retribuindo e retribuído, a gente se sente inteiro quando a gente está numa relação que é de troca. Então, a medicina ela é uma profissão que tem esse lado, que eu acho que não dá para a gente negar, né? Aliás, pelo contrário, eu acho que quanto antes a gente reconhecer que a profissão médica é uma profissão que está cheia de afetos, e que se a gente puder fazer uso desses afetos para o melhor cuidado, a gente vai ser transformado quando a gente vai cuidar do outro. E às vezes a gente é surpreendido pela vida, como a gente é em qualquer momento, qualquer profissão que a gente exercesse, a gente vive num mundo que está cheio de contingências. E na medicina mais ainda, né? Erros ocorrem, mas ocorrem também fatos que a gente não esperava. São desfechos que a gente não previa, não queria que acontecesse. Mas tudo isso para dizer o seguinte, que se a gente está falando que é difícil viver uma profissão que exige tanto, exige que a gente se vincule e, ao mesmo tempo, se proteja, como é que a gente faz isso? Que eu acho que um pouco essa pergunta que a Joana fez. E apesar de não ter uma fórmula, eu acho que tem uma pergunta que precisa ser feita, que é muito importante, que é a seguinte: como cada um daqui, lida com frustração? E isso a gente aprende desde bebezinho. Quando a mãe fala não, quando a gente tira o bebê de deixar ele cair, a gente protege. Quer dizer, como a gente lida com os nãos da vida, com aquilo que a gente não queria que acontecesse. Isso é uma questão que precisa ser refletida. Isso para cada um consigo mesmo, tá? Por quê? Porque a profissão médica é uma profissão que exige muito aprender a lidar com frustração, aprender a lidar com limites. E se a morte não for o limite maior que a gente tem, da nossa potência de existência, não existe outra questão. Quer dizer, a gente evita exatamente pensar sobre a morte também por uma questão de não aprender a lidar bem com limites. E acho que essa é uma dimensão fundamental. Agora, sempre que a gente é frustrado, e isso é uma chave importante, a gente aprende com isso, a gente tem uma oportunidade de fazer diferente, a gente pode usar essa frustração para fazer diferente no outro momento. Então, a cada perda, a cada frustração, a gente precisa se colocar ativamente para pensar: o que eu aprendi com isso? O que isso me ensinou? Como é que eu posso sair diferente? Como é que eu vou ressignificar aquela experiência? E isso, gente, é uma ação. Não vai ter professor para fazer isso com vocês o tempo todo, mas enquanto vocês estiverem no curso, a gente pode estar com vocês, a gente pode provocar isso em vocês, a gente pode estimular. A gente tem, acho que, esse compromisso de fazê-los lidar com as frustrações, de ajudá-los a pensar sobre isso. Mas, no cotidiano, é uma ação ativa entre vocês. E vocês nunca vão estar sozinhos, porque ninguém vive sozinho no mundo. A gente sempre tem com quem contar. Aliás, ontem foi muito bonito. As redes sociais, um monte de gente falou de Feliz Dia dos Médicos, e como a gente tem um monte de aluno médico, tem gente que se formou recentemente e tal, a maior parte dos alunos falou, que são recém-formados, eles agradeceram não só pela escolha feita da profissão, mas também por terem com quem contar. Colegas, professores, outras pessoas das redes, enfim, todo mundo pede ajuda.
Então, eu acho que isso também é uma outra chave muito importante. O luto é o preço do amor. Então, a gente vai viver lutos. E é importante que a gente comece a pensar sobre eles. E a gente começa a pensar sobre eles pensando nos lutos que a gente tem próximos da gente, pessoas queridas que se foram. E a gente vai fazer uma atividade com vocês sobre isso, para a semana que vem, que eu acho que vai ser legal. Pensando nas pessoas mais próximas, até chegar nos pacientes. A questão da frustração é fundamental e que sempre é possível ressignificar as experiências difíceis, se a gente puder buscar caminhos para isso, inclusive até, se for o caso, em alguns momentos da vida, em fazer terapia, e tá tudo bem, para quem tem mais dificuldade. E é isso. Muito obrigada, professor Flávio, professora Dani. Valeu, Dani. Obrigado. A Thaís levantou a mão, hein? Oi, professor. Não, a Dani, eu ia falar, fazer terapia é um bom caminho, ter amigos é um ótimo caminho, que vivam as mesmas experiências que vocês. Então, não é incomum você procurar um amigo para chorar, e a gente faz muito isso, eu fiz muito isso com o Diego, principalmente, nos anos de Unicamp. Mas eu acho que o principal, Joana, tá tudo bem ficar triste, porque a gente fica mesmo. Eu lembro da primeira vez que eu chorei por causa de um paciente, e foi muito dolorido, assim. Eu era bem novinha, eu estava começando a trabalhar, assim, tinha acabado de começar a trabalhar no UTI, e eu também tinha me apegado, assim, a um paciente que tinha quase a minha idade, então eu era bem novinha, e o paciente também era bem novo. E eu lembro disso, assim, foi uma coisa muito marcante para mim. Mas eu tinha como uma forma de me ajudar a lidar bem com essas perdas, eu sempre tive a certeza de que eu fiz o possível. Assim, tipo, e o possível não é assim, eu vou fazer tudo que eu posso disponível aqui para este paciente para salvar a vida dele, porque o meu possível como técnica de enfermagem está diferente do seu possível como médica, lá dentro do hospital. Então, a gente está na diferença de possibilidades diferentes. Mas, assim, eu sei, por exemplo, que eu sabia que um paciente ia falecer e ele queria muito tomar sorvete de pistache e eu trafiquei sorvete para ele no hospital, entendeu? E aí eu fico, tipo, ok, ele morreu e eu não podia fazer nada a respeito disso, mas eu consegui sorvete de pistache, cara. E o médico sabia, tá? Tipo, é um tráfico com quadrilha. Então, todo mundo sabe, o enfermeiro sabe, o médico sabe, todo mundo, só o nutricionista que não sabe, a gente dá aquela... Mas você entende? Tipo, essa sensação do eu fiz o possível, eu fiz o que estava na minha possibilidade. E aí, de conforto, que a gente nem tá falando só de conforto físico, sabe? A gente tá falando de conforto emocional. Então, assim, na minha profissão, que era na enfermagem, que a gente está muito vinculado ao cuidado, eu via que pequenas coisas faziam muita diferença, do tipo o paciente ouvir música que ele queria ouvir, ou tomar sol. Você tem noção da dificuldade que é levar um paciente internado no HC para tomar sol? Porque não tem sol, não sei se você já reparou. A Unicamp não tem uma área de sol para os pacientes tomarem sol. E aí o paciente fala, eu queria tomar sol. E aí você tem que brigar com umas 6 pessoas para conseguir levar uma cama, uma maca ou uma cadeira de rodas lá para fora, lá no terceiro andar, lá no meio da pracinha, para o cara tomar sol. E são pequenas coisas, entendeu? Que depois você fala, tipo, putz, eu fiz o que... Eu tornei menos a vida dessa pessoa menos difícil no fim, sabe? Já que eu sabia que era o fim. Então, acho que ser honesto e fazer o possível, é bem isso. Ser honesto e fazer o possível. Muito obrigada, professora. Gente, eu perguntei, professor, porque ontem, na verdade, eu estava visitando um paciente, né? Estava visitando os ambulatórios, e aí tinha um paciente que estava esperando cirurgia cardíaca já há um mês. A primeira vez que eu fui visitar ele, foi o primeiro paciente que eu visitei no hospital. E ontem ele conseguiu operar, e assim, eu visitei ele durante o mês todo, umas 3 vezes por semana. E então eu conhecia a esposa dele, conhecia a filha dele, conhecia a sobrinha dele, que foram lá visitar.
E eu estava na cirurgia dele ontem. E foi uma revascularização, só que na hora de reaquecer o corpo ele não voltou. E fizeram muitas tentativas de reanimar com as pás, mas, tipo, muitas, mais de 10, bem mais de 10. Mas ele não voltou. E, assim, foi muito, muito doído. A Thaís estava falando do tráfico de sorvete, eu me lembrei do tráfico de queijo e café. Café está no top 3 tráficos que a gente faz dentro do hospital. Sim, eu percebi. Com certeza. Café e chocolate está no auge. Joana, quando a gente fala que a gente tem que praticar a ortotanásia, né? A ortotanásia, ela não é só a gente não ficar prolongando inutilmente a vida da pessoa, é também cercar de cuidado a pessoa para que ela tenha uma morte tranquila, boa, sem sofrimento. E também, Joana, a gente, quando um paciente vai para uma cirurgia cardíaca, Joana, mesmo que seja uma cirurgia de rotina, você pode ter certeza que ele e a família dele pensaram na possibilidade de ter alguma coisa grave. Ah, sim, ele falou para mim várias vezes. E é nosso papel, Joana, nessa hora, primeiro, não afastar o da realidade, não falar, não, isso aí é que nem ter uma encravada, né? Não. Vai abrir o peito do cara, vai fazer o coração dele parar, entendeu? Eu vou trabalhar no coração dele e depois fazer o coração voltar. É uma coisa que a chance de ter alguma complicação não é pequena. E esse tipo de informação o paciente tem que ter para tomar a decisão dele. E a família tem que ter para saber o que esperar. E aí a gente vai o tempo todo, óbvio, fazer o possível para que não aconteça nenhum tipo de complicação e de problema e tal, mas a gente tem que saber que isso pode acontecer. E é nosso papel estar conversando sobre isso e estar nos preparando para esse tipo de situação. Isso não quer dizer que a gente vai levar levianamente um acontecimento desse. Claro que não. Tá? Mas isso quer dizer que é nosso papel também preparar a pessoa e a família para essa eventualidade, para essa possibilidade. Dani. Nossa, Joana, super sinto muito que você Obrigada. Viveu essa situação, segundo ano. Mas, assim, recomendo, é um convite. Você pensa sobre isso, se você acha que vale a pena, mas acho que talvez te ajudasse se você fizesse como se fosse um ritual. Pode escrever, tomar nota, lembrar, como se fosse uma linha histórica dos momentos que você esteve com ele. Escrever o nome dele, ou pode ser mental, não precisa fazer concretamente, mas se dedique. Dedique um tempo a partir desse desfecho para você se despedir e poder concretizar e conscientizar, trazer esse choro que está retido, essa tristeza, colocar para fora, que pode ser só uma tristeza, não precisa ser choro concreto, mas enfim, do seu jeito. E é isso que é importante, porque cada um tem jeito. Tem gente que vai chorar no banheiro, tem gente que vai chorar andando, tem gente que vai, sei lá, que não vai chorar, que vai ficar muito mal, mas vai ouvir música. Cada um tem seu jeito. O importante é que cada um possa se conhecer a ponto de saber qual é o jeito que funciona para si mesmo. Mas faça um ritual e tente concretizar, trazer à tona, na mente, o que você aprendeu com ele. E faça um gesto de gratidão. Esse senhor nunca vai sair da sua vida. Você vai estar ensinando pessoas, quando você estiver na residência, quando você estiver sendo professora, quando você estiver cuidando dos seus pacientes, você vai lembrar dele. Porque ele marcou a tua história. E todo mundo aqui, eu posso apostar, vai ter uma coleção de pacientes. Tem vários que vão ficar guardados. Esse foi um para você, é o primeiro. Mas eu tenho certeza que todos os outros alunos que estão aqui vão ter essa experiência. Mas eu acho que é importante que quando a gente vive uma situação de acompanhar a terminalidade da vida de alguém, que a gente possa honrar essas pessoas, que a gente possa se despedir dela de uma forma que seja significativa para a gente, e que a gente possa homenageá-las nesse momento.
que mesmo que concretamente ele não esteja mais aqui, na tua memória, ele vai permanecer. A sua experiência de vida, a sua experiência como médica, e como ser humano, como pessoa. Então, se você tiver afins, é isso. Beleza, João? Vocês viram por que é importante ter a Dani no nosso grupo, né? Cara, a Dani é salvadora. Olha, a Jennifer fez uma pergunta aqui, ó. O médico mais adequado para realizar o procedimento de eutanásia ou de suicídio assistido nos países onde ele é permitido é o de família, o de cuidado paliativos ou qualquer profissional? Jennifer, nos países em que isso acontece, que eu saiba, que eu já tenha lido, não há uma especificação de qual a especialidade do médico que deve fazer isso. Tá? Mas tem que ser um médico, não pode ser outro profissional. Em todos os países que têm isso legislado, que tem uma legislação sobre isso, dizem que tem que ser um procedimento médico. A Holanda, no começo, quando ela fez a primeira versão da lei, lá no começo dos anos 2000, não tinha isso especificado na lei, e alguns anos depois eles acrescentaram no texto da lei que o suicídio tem que ser, as drogas têm que ser administradas por um médico. Nos Estados Unidos, há alguns anos, isso gerou um problema, porque a Associação Médica Americana falou que era antiético os médicos participarem desse tipo de procedimento. Então, que eles eram passíveis de sofrer um processo ético profissional se ficasse provado que eles participaram de um suicídio assistido. Aí, o que os médicos começaram a fazer lá? Começaram a participar anonimamente. O médico, ninguém sabia quem era o médico que tinha administrado as drogas, tal, não sei o quê. Mas isso foi superado já, isso não está mais sendo assim. Agora, os médicos podem participar às claras do procedimento. Tá? Então, não tem uma determinação de especialidade, mas tem que ser médico. Obrigada, professor. Valeu. Dani, acho que a gente já deu nossa hora, inclusive. Sim, acho que sim. A gente vai colocar lá no Classroom as perguntas que o Flávio colocou no final da aula, e vamos colocar também umas sugestões de filmes, de questões ligadas a esse série, documentário, enfim, se vocês puderem assistir, para quem quiser. E a semana que vem a gente não vai ter encontro presencial para vocês poderem fazer essa reflexão, se prepararem para o próximo encontro daqui a 15 dias, para a gente poder